Ao vivo. Boa noite, galera. Espero que não trave, porque tá chovendo muito aqui. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. E eu quero compartilhar algo da parte de Deus. Sabe, muitas vezes você tá num período da sua vida onde você precisa de respostas e você não tem, você precisa ter mais clareza a respeito de decisões que você precisa tomar e você não consegue ter essa visão e essa clareza. Parece que uma cegueira tomou conta dos seus olhos, parece que está tudo embaçado, parece que você não consegue enxergar o que fazer e qual decisão tomar daqui para frente, e você passa por um momento de estabilidade, você passa por um momento de decisão, você passa por um momento de estresse, você passa por um momento onde você não tem o ponto de vista correto, sabe? A sabedoria é ter o ponto de vista de Deus. Eu quero dar alguns passos, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para que você também possa, de maneira prática, enxergar e ver qual é a solução para o seu problema e aonde que se encontra verdadeiramente esse problema. Sabe, Mateus 6 diz bem assim lá no versículo 22: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que sai em ti são trevas, são grandes as trevas. Ou seja, se os teus olhos não conseguem ver direito o teu caminho, a decisão que você precisa tomar, ou para onde você está indo, é bem provável que você esteja em escuridão. Então, quando Deus ele faz um milagre, quando Jesus ele faz um milagre, a Bíblia sempre está tratando esse milagre, na verdade, de algum ensinamento que ele quer nos passar. E a cegueira, né, várias vezes Jesus cura cegos, e a cegueira é uma metáfora para que ele mostre como é que a gente pode tratar dessa situação de quando nós não temos clareza no nosso caminho. Eu quero compartilhar algo que está lá em Marcos 8 contigo, para que tu consiga ver melhor. Então, tem alguns pontos, né? Eu quero dar 3 chaves aqui que você vai entender o porquê que você não está tendo clareza. Ó, lá no versículo 14 de Marcos 8 diz que os discípulos esqueceram de levar pão. O pão, na metáfora bíblica, é a presença de Deus. Jesus diz, né, eu sou o pão da vida. O pão ficava lá no Antigo Testamento, dentro do templo, representava a presença de Deus. E no barco não tinham consigo senão um só. E previu Jesus dizendo, olha e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, o primeiro ponto que faz com que tu não tenha clareza, com que tu não consiga enxergar direito, com que tu não consiga tomar suas decisões corretas é o orgulho. Quando Jesus fala de fermento, aqui na verdade ele está falando de orgulho. O fermento ele representa a soberba, representa a arrogância. Quando você coloca fermento, é algo que incha, é algo que explode. E a arrogância e a soberba é algo que te tira a tua visão. Porque quando tu tem orgulho no teu coração, uma coisa pequena acaba se tornando algo que te deixa bravo, algo que te deixa enojado, por mais pequeno que seja. Por quê? Porque o orgulho tira a tua clareza e venda os teus olhos. E aí ele diz assim, e eles arrazoavam entre si dizendo, é porque não tem pão? Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou, por que falam sobre não terem pão? Ainda considerem que não compreendem? Tem o coração endurecido. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, e não lembram que eu parti. Aí entra o segundo ponto. O primeiro ponto que te impede de ver o orgulho. O segundo ponto que te impede de ter clareza é o pensamento a curto prazo. Por que o pensamento a curto prazo? Porque a nossa geração ela vive hoje principalmente buscando resolver situações do futuro. Nota que Jesus está falando a respeito de maturidade, a respeito de eternidade, a respeito de santidade com eles, quando ele cita o fermento, mas eles não estão compreendendo. Eles estão com fome e estão pensando no almoço. Eles estão com fome, os discípulos, e estão pensando no agora. Enquanto Jesus, na verdade, está falando de algo que é eterno, de algo que é futuro, de um comportamento, de uma visão ampla, que Jesus fala para eles do fermento, do orgulho, e eles respondem, deve ser porque a gente não tem o que comer que Jesus está falando isso. E na verdade não era. Outra coisa que te atrapalha de ter visão, então, é o teu pensamento a curto prazo. Como é que você faz? Você precisa pensar a longo prazo. Você precisa olhar lá na frente, não só para esse momento, mas a decisão que você tomar, ela vai repercutir como em longo prazo? Ou lá na frente, como você quer que seja para que você tome a decisão agora.
E aí ele diz assim, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Aí vem o terceiro ponto que te impede de ter uma visão clara. O terceiro ponto que te impede de caminhar num caminho claro é a memória a curto prazo. Porque Jesus fala, vocês não lembram quando eu parti 5 pães? Vocês não lembram quando eu parti 7 pães? Ele está dizendo, vocês lembram que há pouco tempo eu fiz coisas, eu fiz milagres? Então, primeiro, eles tinham o coração cheio de orgulho. Segundo, eles tinham um pensamento a curto prazo, não conseguiam entender sobre o que Jesus estava falando. E muitas vezes as pessoas conhecem a Bíblia, eu conheço pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, e conhecer a Bíblia não significa que você compreendeu a Bíblia, porque Jesus está falando com ele e diz assim, eu estou falando e vocês não estão compreendendo. Saber sobre a Bíblia não significa que você entendeu o que ela está dizendo. Saber o que a Bíblia, o que está escrito aqui não significa que você tem revelação do que está escrito aqui. E é isso que Jesus está falando. Eu estou falando de algo e vocês estão entendendo totalmente errado o que eu estou falando. Depois, vocês esqueceram o que eu já fiz lá. Quer dizer, vocês estão preocupados com o que vão comer agora, sendo que não faz muito tempo eu multipliquei pães para 5.000 pessoas, eu multipliquei pães para 5 pães para 5.000 pessoas, 7 pães para 4.000 pessoas. Quer dizer, cara, se Jesus já fez na tua vida, por que tu tá tão preocupado? Porque tu esqueceu do que ele já fez, porque tu esqueceu de todas as vezes que ele te ajudou. E isso faz com que tua visão fique embaçada. Então, 3 pontos que te atrapalham em ter clareza: o teu orgulho, pensamento a curto prazo e memória a curto prazo. E depois continua. Versículo 21, e não entendes ainda? E no versículo 22 do capítulo 8 de Marcos diz, eles chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Olha só, agora eu quero te dar 3 pontos de como que os milagres acontecem. Como que os milagres acontecem? 3 pontos. O primeiro ponto, chegaram eles a Betsaida, aí trouxeram o cego. Primeiro ponto, alguém precisa te ajudar. Eu não tenho certeza de que decisão eu vou tomar, eu não tenho clareza no que eu vou fazer daqui para frente, eu não consigo ver o meu caminho da maneira correta. Primeiro ponto, esse cego tinha pessoas que ajudaram ele a chegar até Jesus. Você precisa de pessoas que vão te ajudar. Segundo ponto, você precisa se aproximar de Jesus. E eles levaram e rogando-lhe que Jesus o tocasse. Então você precisa estar perto de Jesus para que o milagre aconteça na sua vida. E o terceiro ponto diz assim, ele tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Ou seja, você não tem clareza no seu futuro, você não tem clareza em que caminho vai tomar daqui para frente, você não sabe quais são as decisões que precisa ter. Você está cego, que nem esse cara. Jesus pega ele pela mão e leva ele para um lugar. Então, como cego, ele não sabia quem era Jesus, ele não estava vendo o caminho e ele não sabia que tempo ia demorar esse caminho. Mas ele tinha o que nós precisamos, ele tinha fé. Ou seja, ele estava caminhando com Jesus, mesmo sem enxergar, mesmo sem saber como seria solucionado. Entendeu? Então, como é que o milagre acontece? O milagre acontece quando nós decidimos caminhar com Jesus. Quando nós decidimos buscar a ajuda de outras pessoas, nos aproximar de Jesus e mesmo sem ver resultado, mesmo sem saber qual é a solução do nosso problema, ainda assim a gente confia nele e deixa que ele guie o nosso caminho, para que ele possa nos curar. Agora, eu vou continuar aqui. E aí levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impôs as mãos e perguntou, vê alguma coisa? E o cego, levantando os olhos, respondeu, eu vejo as pessoas como árvores que andam. Então, 3 lições que a gente aprende, 3 lições que a gente aprende quando nós conseguimos ter visão espiritual. A primeira lição é essa aqui, ó. O cego, levantando os olhos, responde que vê pessoas como árvores que andam. Ou seja, é por etapa. A sabedoria e a clareza espiritual, ela vem por etapa. Não é de uma hora para outra, não é de uma vez só, mas você precisa analisar e pensar, eu tenho a mesma maturidade, o mesmo pensamento que eu tinha há 5 anos atrás? Eu tenho o mesmo pensamento que eu tinha há 10 anos atrás? Por que isso? Porque se você não melhorou nada, significa que você continua um cego espiritual. Porque a maturidade, ela vem por etapas, ela é um processo. A sabedoria, o ponto de vista de Deus, é algo que vai crescendo. E aí Jesus ora novamente por ele e ele diz assim, eu vejo pessoas como árvores. E tornou Jesus pôr-lhe as mãos nos olhos
e olhando firmemente ficou restabelecido. O segundo ponto aqui que você precisa entender, a segunda lição que a gente tem, é que Jesus coloca as mãos nele e os seus olhos ficam curados. E já via ao longe e distintamente a todos. Ou seja, ele tinha foco. Mas a maneira como ele vê as pessoas, ele diz, eu tô vendo... Quando ele é um cego espiritual, ele diz assim, eu tô vendo as pessoas como árvores. Mas quando ele tem a sua visão curada, ele enxerga as pessoas bem. E ele afirma isso para Jesus. Ou seja, o que faz uma lição que você aprende, que você tem quando tem a sua visão restaurada e tem clareza nas suas atitudes, é justamente a maneira como você vê as pessoas, a maneira como vê o seu esposo, como você vê sua esposa, a maneira como você vê o seu colega de trabalho, ou seja, você enxerga as pessoas como Deus enxerga, você enxerga a grandeza das pessoas, você consegue olhar para as pessoas e pensar o que Deus pensaria. Isso é ter clareza espiritual. Quando ele tira da cegueira, ele diz, primeiro eu estou vendo mais ou menos, ou seja, estou passando por um processo. Agora que eu estou enxergando bem, eu consigo ver as pessoas da maneira como elas realmente são. Ou seja, como elas realmente importam para Jesus. E o terceiro passo aqui é que, aí são três coisas. Primeiro, foco. Ele diz que está vendo bem. Quando você tem propósito e tem foco, é algo que Jesus traz para que você consiga enxergar e ter clareza. Ficou restabelecido via distintivamente. Mandou Jesus para casa dizendo, não entres mais na aldeia. Então, três lições que a gente aprende. O processo de clareza é por etapa. Quando a gente tem clareza, a gente consegue ver as pessoas do ponto de vista de Deus. E a gente tem foco naquilo, do lugar onde a gente quer chegar. E nós temos também a nossa visão de maneira ampliada. Ou seja, Deus, ele é alguém que está longe e está vendo tudo de uma vez só. O problema é que quando nós não temos clareza, nós enxergamos somente uma posição e nós não conseguimos enxergar que nem Deus, que Ele é o princípio e o fim e enxerga todos os tempos. Ou seja, você precisa se afastar um pouquinho. Se afastando um pouquinho, você precisa enxergar de fora aquilo que você não sabe qual decisão tomar. Está entendendo? Você precisa se afastar e depois olhar. Porque Deus, ele enxerga um todo. Deus, ele enxerga todas as circunstâncias, todas as possibilidades. E ele é o princípio e o fim, então ele enxerga um tempo como um todo. Então quando você se afasta um pouco e sai de dentro daquilo que você está vivendo para fora, você consegue ter uma noção melhor de um ângulo diferente, né? Na verdade você tem um ponto de vista aumentado daquilo que você precisa tomar como decisão, da clareza que você precisa ter para que você consiga daí sim caminhar melhor. Então você se afasta e aí consegue enxergar melhor. E aí, para finalizar aqui no capítulo 8, depois Jesus e os seus discípulos partem para a aldeia de Cesareia Filipe, e no caminho ele pergunta quem os homens dizem que eu sou. E eles respondem, uns João Batista, outros Elias e outros alguns profetas. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, você só vai conseguir ter sabedoria e ter clareza quando você souber quem é Jesus. Quando você firmar quem ele é e ele der a sua identidade e dizer quem você é. Então como que você tem clareza? Se aproximando dele e afirmando quem ele é. Eu espero que foi um vídeo curto, eu espero que tenha abençoado a sua vida. Eu quero deixar um abraço ali para o meu irmão, para o Christian. E eu quero deixar também um abraço para o Rubens Martins, que é um grande amigo, e para o Gilson Braz, lá de Livramento, que está sempre conversando comigo ali, e é um grande amigo também. Deus abençoe a sua vida, era essa palavra que eu queria compartilhar. Que você possa ter uma semana abençoada. Deixa eu orar contigo. Senhor, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela possa ter passos concretos das decisões que vai tomar, possa ter clareza no seu caminho e que de alguma forma, Senhor, essas palavras que foram inspiradas por Ti, a Tua palavra que é eficaz, possa agir nesse coração. Deus, eu peço que essa pessoa venha, Pai, a tomar as decisões corretas e ter mais clareza nos seus propósitos, nos seus objetivos e nas suas metas. Em nome de Jesus eu oro por essa pessoa para que ela venha também ter uma semana abençoada. Amém e amém. Glória a Deus.